Olá, boa noite a todos. Sexta-feira, 5 de junho, chove em Porto Alegre. Veja agora os destaques de hoje, aqui no Segunda Edição. Crime ao estilo das facções. Veja as últimas imagens da influenciadora digital morta com o namorado no Vale dos Sinos. A jovem tinha milhares de seguidores nas redes sociais. O que está por trás desse crime violento? Nas mãos do comando, inquérito que investiga a ação de policiais militares está na Corregedoria. A abordagem teve morte e prisão de inocente. No combate à pandemia, ocupação de leitos de UTI está em alerta vermelho no Vale dos Sinos. Alguns hospitais da região estão quase no limite. Como fica o atendimento dos pacientes com Covid-19? O SBT Rio Grande, Segunda Edição, começa agora. Eu te convido, vem com a gente! E o Segunda Edição desta sexta-feira começa com destaque ao enfrentamento dessa pandemia. O Rio Grande do Sul, gente, já tem mais de 11.500 casos confirmados, 11.583 pessoas infectadas e 276 pessoas perderam a vida para a Covid-19. A média nas unidades de terapia intensiva no estado é de 72% dos leitos ocupados com esses pacientes infectados. No Vale dos Sinos, alerta na saúde. O Hospital Municipal de Novo Hamburgo está com 98% dos leitos de UTI ocupados. Nosso sistema de saúde, por si só, ele já é saturado. Quando chega o inverno, então nem se fala. E a Covid ela vem como um elemento novo, que então tende a saturar. A região de Novo Hamburgo inclui 15 cidades dentro do mapa de distanciamento controlado. Os 10 hospitais operam com bandeira vermelha. Desde segunda-feira, a taxa de ocupação das UTIs passa de 90%. Não adianta nós, como gestores em saúde, gestores públicos, nos prepararmos da melhor maneira possível se nós não tivermos o comprometimento da população. Aqui em Canoas, uma boa notícia no Hospital Universitário. O 7º e o 9º andar, que estavam desativados desde 2015, foram reformados e devem ser inaugurados na semana que vem. Serão 200 leitos destinados inicialmente a pacientes com a Covid-19. A construção foi uma parceria entre o poder público e privado e teve como mão de obra apenados do semiaberto. A região de Canoas engloba 17 municípios e apresenta uma ocupação de 80% das UTIs. Com esses 200 leitos, nos possibilita agora desativar 2 dos 4 hospitais de campanha que nós montamos, né? Que nós montamos exclusivamente para a Covid. Então, esses 200 leitos agora vão ser destinados para o atendimento Covid. E depois fica delegado para a cidade. No estado, a média nas unidades de terapia intensiva é de 72% dos leitos com pacientes. Na região de Porto Alegre, a taxa de ocupação é um pouco maior, mas permanece estável em 78% há algumas semanas. Isso nos permite avançar nesse processo, examinando novos passos na liberação de atividades, sempre com a adoção dos protocolos de segurança. Olha, eu peço desculpas por um erro que eu disse ainda há pouco. 72% dos leitos de UTI ocupados não são por Covid-19. A taxa aí varia de 8% a 10% aqui no Rio Grande do Sul. Corrigida a informação. Olha, gente, daqui a pouco, as últimas imagens daquela influenciadora digital morta em Araricá. Uma jovem bonita que fazia sucesso na internet, ela e o namorado foram executados com quase 80 tiros. Em seguida, as últimas imagens e a reportagem completa. Agora a gente atualiza o caso da Dora, daquela costureira de Cachoeirinha, e do namorado angolano Gilberto, baleado por brigadianos em Gravataí. A Secretaria de Segurança retirou o inquérito militar da Brigada de Gravataí. Agora a investigação vai ficar a cargo da Corregedoria. Tanto se cobrou isso, né? A isenção maior por parte da Corregedoria. O Lucas Abate conversou hoje com a promotora que acompanha os registros de violência dos PMs envolvidos nessa ocorrência desastrosa.
O desabafo de Dorildes aconteceu na UTI do Hospital Dom João Becker. Paguei a minha nota de bandida sem ser. A ação desastrosa que baleou o casal Gilberto Almeida e Dorildes Laurindo é mais uma no histórico violento do soldado Regis Souza de Moura. Ele foi denunciado outras 3 vezes por violência em abordagens. O SBT teve acesso a detalhes de 2 denúncias do Ministério Público envolvendo o PM. Na primeira, em 2016, o soldado Regis e outros 2 policiais militares invadiram uma casa e ofenderam a integridade física de um adolescente, com socos e golpes de bule. Em seguida, agrediram a mãe. O PM foi condenado a 7 meses de prisão. Essa condenação ainda não é definitiva, ela ainda pende de apelação. De acordo com esta outra denúncia do Ministério Público, em janeiro de 2018, Regis e outros 2 policiais estavam em uma barreira e abordaram um carroceiro. Sem qualquer revista, ele foi agredido pelo denunciado soldado Moura. Me chamou a atenção pela brutalidade da agressão. De fato, o rapaz restou bastante lesionado, com lesões internas de abdômen bem significativas. Em agosto de 2018, mais uma denúncia do Ministério Público contra o soldado. Regis foi novamente acusado de agressão. Junto com outros 2 policiais militares, ele espancou com uma tábua de carne um homem suspeito de furtar gados. Apesar dos 3 casos, o soldado continuava trabalhando nas ruas. Ele só foi afastado das atividades após a repercussão do caso envolvendo Gilberto e Dorildes. A promotora destaca que não havia denúncia contra os outros 2 PMs envolvidos na abordagem ao casal. Os 3 são investigados por esse caso e estão afastados das atividades. Em entrevista ao vivo no SBT Rio Grande desta sexta-feira, o vice-governador e secretário de Segurança Pública do Estado, Ranolfo Vieira Júnior, garantiu que o caso vai ser investigado de forma isenta. Lamentamos a morte, lamentamos o que aconteceu com o Gilberto. Nós vamos apurar esse fato da forma isenta, da forma transparente, da forma como tem que ser. Não fosse o pulso do secretário agora se envolvendo nesse caso, será que iria para a corregedoria? Olha quantas ocorrências, gente. Isso aí não é a prática da Brigada Militar, não. A maioria dos policiais age de forma correta, dentro do padrão, dentro da lei. Agora parecia uma bomba relógio. Um servidor que é treinado, é capacitado, recebe o investimento do Estado e tem esse tipo de atitude. Esse tipo de condução que agora resultou em morte de uma pessoa inocente, dela e do Gilberto, que ficou 12 dias preso injustamente numa penitenciária. O mínimo que a sociedade pode esperar da corregedoria é isenção. Todas as fases do processo, contraditório, ampla defesa, agora, como eu disse já outras vezes, fraude processual, falso testemunho, vários ingredientes de irregularidade nessa abordagem desastrosa. Será que se não fosse a pressão da mídia, da imprensa, aqui do SBT, que começou de forma exclusiva, depois outros veículos vieram de forma legítima acompanhando esse caso, mas começou aqui no SBT. Será que ia ter essa repercussão? Será que o caso do casal de namorados, tudo que a gente está vivendo hoje no mundo em função do racismo lá nos Estados Unidos, será que não tem uma pitada de racismo também no caso do Gilberto? Esperamos todos a isenção e a lisura da corregedoria, porque o Estado do Rio Grande do Sul e a Brigada Militar não podem ficar manchados dessa forma. Agora eu converso com a Luciane Coleman, porque uma loja de autopeças foi assaltada em Pelotas, né, Lu? E tudo registrado pelas câmeras de vigilância. Boa noite. Como sempre, né, Chemali? Boa noite. Bom, a gente consegue ver aí nessa imagem, né, que um dos assaltantes vai ali direto, pega os 2 atendentes, obriga os funcionários a ir abrir o caixa, depois ainda pede os celulares das vítimas, ele vai pegar ainda um celular que está ali sobre o balcão, olha lá, coitado dos funcionários, né, que tem que passar por isso. Um pânico, né, Lu? Um pânico, né, eles acabam, claro, cedendo, né, a gente não pode reagir, ainda mais num assalto assim. Aí um dos funcionários ali é obrigado a pegar uma sacola para eles botarem, ó, todo o dinheiro que agora vão levar, né? E aí eles acabam fugindo, né? Outros 2 assaltantes também participaram da ação, viu, Chemali? Não foram só esse assaltante aí que a gente vê aí na imagem. Esse crime aconteceu ontem por volta das 6 da tarde
na Avenida Cidade de Lisboa, que fica no bairro Fragata de Pelotas, um dos acessos ali pela BR-116. O caso foi registrado na delegacia, mas por enquanto ninguém foi preso. Mas é muito comum, né, esse tipo de assalto, infelizmente, né? Infelizmente, né, Lu? Já sofreram aí com a pandemia, comércio fechado e agora voltam a sofrer com a violência, né? Olha lá, que horror. Olha, ele traz lá a sacola para ele botar o dinheiro. Infelizmente, triste. Tá certo. Olha aí, tá aí o flagrante. Luciane Comão, obrigado pelas informações. Tá aí, a gente fica estarrecido, né, gente? Como eu disse, não fosse a pandemia já e agora a violência que volta, né? Volta a fazer parte, infelizmente, da rotina aqui dos gaúchos. Agora esse crime que tem todas as marcas das organizações criminosas. Um casal foi morto com quase 80 tiros em Araricá, uma pequena cidade aqui da região metropolitana, finalzinho ali do Vale dos Sinos. Uma das vítimas tinha antecedentes policiais. A principal hipótese dos investigadores é claro, está mais do que claro, um crime de execução. Na tela. Estas são as últimas imagens de Caruel Barbosa com vida. A jovem de 24 anos postou vídeos da rotina de treinos, divulgou peças de uma loja de roupas íntimas e posou para a câmera horas antes do crime. Caruel era modelo e influenciadora digital, com quase 80 mil seguidores em uma rede social. Ela não tinha sequer registro de ocorrência anterior no nome dela e tudo leva a crer que ela acabou sendo vitimada por estar no lugar errado na hora errada. Renata encontrou a modelo no dia do crime. Aquela pessoa assim que tinha um bom coração, que não queria se achar mais que os outros. É muito difícil, assim. Está sendo muito difícil para todo mundo. Segundo a polícia, o alvo era Adair Silva, de 31 anos, namorado de Caruel. 4 pessoas participaram do crime. Os criminosos chegaram ao local por volta das 11 da noite de quinta-feira em um carro preto. Eles pularam a cerca do condomínio, arrombaram a porta da casa e atiraram contra o casal que jogava videogame. Foram 79 tiros de pelo menos 4 calibres diferentes. Os atiradores também usaram um fuzil. Adair tinha antecedentes por porte ilegal de arma de uso restrito. O casal estava junto havia 3 anos. A polícia investiga o motivo do crime. A principal hipótese é de execução por envolvimento em tráfico de drogas. Pela violência e também pela quantidade de disparos que utilizaram, né? Certamente. Também não teve nenhum bem subtraído da casa. A polícia vai ouvir vizinhos do casal e analisar imagens de câmeras de segurança. E olha, segunda edição avança e como já é tradição aqui de toda sexta-feira, o comentário de José Antônio Pinheiro Machado. Falei ainda há pouco, a questão do racismo é o tema que ele traz hoje. Acompanhe. Olá! 10 dias depois do assassinato de George Floyd, multidões ocupam as ruas dos Estados Unidos. São herdeiros das lutas de Martin Luther King e outros bravos que desafiam a vergonha da discriminação. Mas aqui também temos o mal disfarçado racismo brasileiro, escancarado. Um angolano e a namorada foram baleados em abordagem policial. Ela morreu. Ele, preso 12 dias injustamente. A violência policial contra os negros não tem fronteiras, nem limites, mas almas destemidas repetem o herói da mitologia com um brado: resisto. E amanhã no Anônimos Gourmet, revirado de banana. Não perca, voltaremos! E no SBT Entrevista de hoje eu converso com um dos diretores do Grupo Zafari. Confira. O SBT Entrevista dessa semana conversa com um dos diretores de uma das marcas mais tradicionais aqui do Rio Grande do Sul e que já ultrapassou as fronteiras do estado, o Grupo Zafari,
O entrevistado da vez é o diretor, um dos diretores da empresa, Cláudio Luiz Zafari. Diretor, dentro dessa trilha, desse objetivo de reconstrução, de retomada das atividades, do, digamos assim, o novo normal, tem um envolvimento social do Grupo Zafari, junto com outras grandes empresas aqui do estado. O Grupo Gerdau, Grupo Ipiranga e o Hospital Moinhos de Vento, que também é parceiro em outras frentes, nos convidaram para fazer uma obra imediata, uma ala hospitalar. E eu vejo assim 3 qualidades excepcionais no que foi feito. Primeiro é o tempo. De fato, se fez algo importante onde o tempo era um grande valor. Não adiantava aprontar esse hospital daqui 6 meses. Nós tínhamos que aprontar agora, para usar agora. O outro determinante também que se entendeu inteligente, e a prefeitura foi importante nisso, é não fazer um hospital para desmontar daqui a pouco. Esses seriam os 2 primeiros valores. E o terceiro valor, que eu acho que também foi uma experiência muito interessante que todos vivemos, foi o envolvimento dos técnicos da prefeitura, das pessoas que decidem dentro da prefeitura, e se conseguiu entregar. Nós tivemos lá semana passada, com todo mundo, um hospital de primeira qualidade, com ar-condicionado, com todos os cuidados higiênicos, todas as instalações, e já chegou com o enxoval feito, que aí entra o Hospital Moinhos de Vento também, e está pronto para funcionar. Uma experiência que a gente espera que fique marcando Porto Alegre positivamente e nos ensine que quando a gente, de fato, se empenha, empresas, iniciativa privada, o poder público e um pouco de dedicação e inteligência, se consegue atingir as melhores metas. O cuidar, o se envolver é o melhor caminho e é o legado que fica de todo esse aprendizado da pandemia, né? A gente brinca às vezes aqui que a vida, de fato, é feita de escolhas, né? Então, a gente pode escolher um caminho ou outro. Nós agora temos que ter a tranquilidade de passar por esse caminho. Esse caminho não foi nos apresentado e não tem muito o que fazer. E também estamos aprendendo como sociedade a passar por isso, a entender isto, e daqui a pouco nós vamos sorrir com mais tranquilidade e com mais esperança. Grandes marcas gaúchas que estão de parabéns. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, você vai ver como os desenhos a lápis de cor e as canetinhas estão ajudando uma família durante a crise financeira. A gente volta já já. Voltamos ao vivo com a Segunda Edição para todo o nosso estado. E olha, gente, neste domingo, o Poder em Foco entrevista ao governador Eduardo Leite. No programa comandado pelo colega jornalista Fernando Rodrigues, Leite confirmou que o distanciamento controlado segue até o final desse ano. E o senhor diria que neste momento, nesta semana que está começando, dessas regiões que são monitoradas, quais delas já atingiram o que se chama de pico de contaminação e quais ainda estão longe disso? Não temos nenhuma região absolutamente imune, vamos dizer assim, por ter tido um contágio em massa e que gere a certeza de que não vai ter algum movimento de maior incidência ali na frente. Poder em Foco é neste domingo, depois do programa Silvio Santos. Não perca! E olha que legal essa história. Uma família de Esteio encontrou um jeito especial de complementar a renda durante a pandemia. Olha só. O lápis de cor, o giz de cera e as canetinhas são os brinquedos preferidos do Daniel. Desde muito cedo a gente começou a perceber que o Daniel tinha talento para desenho. Só que agora, depois dos 5 anos, o traço dele começou a ficar melhor. E a gente começou a perceber uns desenhos muito legais. Daí a gente teve a ideia de colocar nas canecas para dar de presente. Aos 2 anos, o Daniel foi diagnosticado com TEA, transtorno do espectro do autismo, que afeta o desenvolvimento integral. O nível de comprometimento varia para cada pessoa, mas algumas características são comuns, como a dificuldade para interagir socialmente e se comunicar, e o grande interesse por assuntos específicos. A pessoa pode dedicar horas a apenas uma atividade, sem se distrair. Com a pandemia do novo coronavírus, o mundo colorido do Daniel encontrou formas de crescer ainda mais. Quando veio a pandemia, praticamente todos nós músicos ficamos sem emprego do dia para a noite, sem aviso prévio, sem planejamento, sem nada.
Então as canequinhas, de um jeito ou de outro, ajudam na gente, o gasto da semana. É claro que o dinheiro das canecas é importante nesses tempos difíceis, mas tem outro lado dessa história que motiva a família do Daniel a continuar dando lápis de cor e canetinhas a ele. E essa atividade, ela ajuda o Daniel no tratamento do autismo, porque ela ajuda ele a se concentrar muito, a se expressar em forma de desenho. Entre castelos e dragões, o Daniel transforma a imaginação em algo real. Como seria melhor se o mundo dos adultos fosse tão colorido quanto o mundo das crianças? Daniel, tá de parabéns, cara. Tá de parabéns, olha. Uma criança especial, carinhosa e leva jeito pra coisa, hein? Leva jeito. Quem quiser ajudar, gente, tá aí, ó, facebook.com/Aqui Mora um Autista. Quem quiser comprar essas obras de arte, enfim, ajudar a família a superar tudo isso e a elevar o astral de todo mundo. Que bacana. Sextou aqui no Segunda Edição. Para todo mundo, um baita final de semana. Na segunda-feira, a gente está de volta. Tchau, tchau.